Ok, vamos dar início à aula. Essa é a primeira aula do Estudo Bíblico à Verdade. Estudo Bíblico à Verdade é uma série de 21 lições, tá? Esse estudo foi produzido por mim e o nome A Verdade Estudo Bíblico à Verdade ele tem esse nome porque através dele eu pretendo ensinar para as pessoas toda a verdade da palavra de Deus. Então, a cada tema nós vamos estudando uma verdade, tá? Hoje nós vamos estudar a verdade sobre a Bíblia Sagrada. Semana que vem, na lição 2, nós vamos estudar a verdade sobre a criação e a Trindade. São dois temas em um. Lição 3, a verdade sobre a origem do mal. Lição 4, a verdade sobre o plano da salvação. 5, a verdade sobre o pecado e assim por diante, tá? A cada lição nós vamos conhecer uma verdade da palavra de Deus. Por isso que o nome do estudo é esse. Estudo Bíblico, a Verdade. E nós vamos começar essa série hoje, né? E a partir daqui, nós vamos precisar de 21 sábados para concluir esse estudo. Eu convido você a acompanhar esse estudo, se não possível, se não for possível no horário, mas que você acompanhe depois, vai estar nas minhas redes sociais, no meu Facebook, vai estar no meu canal do YouTube, tá? E eu tenho certeza que vai ser de grande proveito para a sua vida espiritual. Tenho certeza que você vai aprender coisas que você não sabe, que você nunca ouviu falar e coisas que talvez nunca ensinaram para você na sua igreja. E você vai ter muitas revelações da palavra de Deus, você vai conhecer mais a Deus, vai conhecer mais a vontade de Deus. Você vai saber o que Deus espera de você, o que Deus quer que você faça para que você seja abençoado, né? Para que você esteja preparado para a volta de Jesus. Então, muitas bênçãos estão reservadas para aqueles que participarem desse estudo. Eu tenho certeza disso. Eu falo isso não porque eu preparei esse estudo, não, mas porque eu já estudei com outras pessoas e todos se sentem abençoados, todos aprendem muito por meio desse estudo bíblico, tá bom? Eu convido você a acompanhar cada lição e aprender juntamente comigo, ok? Nós vamos utilizar o slide, tá? Então, no slide nós vamos ter a pergunta, vamos ter o, o texto bíblico, e nós vamos ter o texto bíblico, a citação, né? E depois ele por extenso, tá bom? Então, você pode usar a sua Bíblia aí, se você for ágil na Bíblia, você pode ter a sua Bíblia aí e abrir e ler as passagens na Bíblia. Mas se não, você pode acompanhar direto na tela. E aí a ideia desse estudo bíblico é o seguinte: é você estudar aqui comigo, mas depois é importante que você faça uma revisão dele. Nessa revisão, você vai utilizar o arquivo em PDF contendo a lição, né? E aí você vai tirar um tempo durante a semana para estudar, e aí sim você vai procurar os textos bíblicos na sua Bíblia, você vai marcar na sua Bíblia, e você vai confirmar se confere se é realmente aquilo que está ali na lição. Porque nesse estudo bíblico, meus amigos, eu sempre falo o seguinte: não acreditem em mim, não acredite no que eu vou falar aqui, tá? Todo aquele que fala em nome de Jesus, que prega a palavra de Deus, essa pessoa, ela
se torna, de certa forma, um profeta, tá? E aí, vocês sabem que existem verdadeiros e falsos profetas. Eu posso estar aqui falando em nome de Jesus e posso estar enganando vocês, posso ser um falso profeta. Ou posso ser um profeta verdadeiro, né, nesse sentido, se eu estiver falando a verdade, se eu estiver ensinando a Bíblia corretamente. Quem vai avaliar isso são vocês, tá? Não sou eu que vou dizer para você que o que eu estou falando está certo ou não. Eu creio, pelo que eu já estudei da Bíblia, eu creio que o que eu vou ensinar aqui é a verdade, tá? Se eu não acreditasse nisso, eu nem perderia meu tempo, nem dedicaria esse tempo aqui para ensinar a Bíblia para as pessoas, tá? Mas eu dedico esse tempo porque eu creio que aquilo que eu vou ensinar aqui é a verdade. E aí você tem que fazer igual os bereanos, que está descrito lá no livro de Marcos, né? Diz lá que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Porque os bereanos, eles ouviam as pregações, especialmente de Paulo, né? Do apóstolo Paulo, e depois eles iam conferir na Bíblia se aquilo que Paulo pregou e os outros pregadores, né? Se estava de acordo com a Bíblia. E é essa atitude que você deve ter também. Você tem que fazer como os bereanos, né? Você tem que verificar depois se aquilo que eu apresentei aqui, aquilo que eu ensinei está correto, se está de acordo com a palavra de Deus. E é por isso que é importante que você faça a revisão depois, tá? Utilizando a lição em PDF. E aí, se você chegar à conclusão de que o que eu apresentei aqui está em desacordo com a palavra de Deus, então eu falo para você, nem continue acompanhando esse estudo bíblico. Mas se você verificar que o que eu estou ensinando está correto, está de acordo com a palavra de Deus, então continue, tá? Até o momento que você vê se você chegar à conclusão de que eu apresentei algo errado, aí pare, nem continue. Mas se não, continue. E se você crer que o que eu estou ensinando está correto, então tome isso para a sua vida, guarde no seu coração, coloque em prática aquilo que você entender que é da vontade de Deus. Tá bom? Então, meus amigos, feitas essas considerações que eu estou fazendo porque nós estamos iniciando hoje, então é importante que hajam essas explicações. Então, convido você para fazer uma oração. Deixa eu só abrir logo aqui o slide. Só compartilhar aqui com vocês. E aí depois a gente faz a oração inicial, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem, meus amigos? Deem um retorno aí, por favor. A Eline disse que sim. Obrigado, Eline. Ok, então está aí. Essa é a classe bíblica verdade. E nós vamos só um minuto. Nós vamos estudar hoje a verdade sobre a Bíblia Sagrada, ok? Preparados para essa jornada? Vamos falar com Deus, então vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio e sua humildade de poder estudar a Bíblia com estes amigos. E agradeço por eles estarem dedicando esse tempo aqui para aprender mais da tua palavra. Obrigado pelo privilégio de poder ensinar a tua palavra para eles. Peço que o teu Espírito esteja comigo, me dando sabedoria, entendimento, me ajudando a ser claro naquilo que irei apresentar aqui. E também que o Senhor conceda aos nossos amigos sabedoria e entendimento espiritual para que eles possam compreender tudo que vamos estudar.
e que eles façam igual aos bereanos, Pai, que eles procurem confirmar depois na tua palavra se aquilo que irei apresentar aqui está de acordo ou não com ela. E te pedimos que esse estudo bíblico seja uma bênção para todos nós possamos crescer a cada estudo na tua graça e no teu conhecimento. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Dá-nos também concentração, que nada nos atrapalhe nesse momento, para que nós possamos ter a mente aqui focada naquilo que vamos estudar e aprender aqui. É no nome do Senhor Jesus que nós pedimos essas bênçãos e também agradecemos. Amém. Muito bem, meus amigos, então, vamos lá. Vamos começar falando sobre a Bíblia, fazendo uma introdução. A Bíblia é formada por 66 livros, tá? São 39 livros no Antigo Testamento e são 27 livros no Novo Testamento. Qual é a diferença de Antigo e Novo Testamento? A diferença básica é que o Antigo Testamento foram livros escritos antes de Jesus e o Novo foram escritos depois de Jesus, tá? A Bíblia também foi escrita por cerca de 40 pessoas. São 40 escritores, né? 40 profetas. Mas o autor da Bíblia é Deus. Por isso que a Bíblia recebe o nome Palavra de Deus. Porque foi Deus quem escreveu por intermédio dos profetas, né? Na verdade, quem escreveu foram os profetas. Mas eles escreveram a palavra de Deus. Não que Deus tenha ditado. Sabe, ditado que é feito na escola, a professora falava e a gente escrevia. Não foi assim que a Bíblia foi escrita, tá? Deus deu a mensagem para os profetas por meio de sonhos ou visões e depois eles escreveram com a sua própria palavra, tá? Mas tinha alguém guiando eles ao escreverem ali nas suas próprias palavras. Nós vamos já ver daqui a pouco no estudo quem foi que guiou os profetas, para que nada que fosse escrito ali fosse escrito da cabeça deles ou contivesse algum erro, tá bom? A Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos, meus amigos, desde o primeiro livro, que ou foi Gênesis, ou acredita-se que foi o livro de Jó, até o último livro, que foi o livro do Apocalipse. Esse tempo, aí esse espaço de tempo foi de mais ou menos 1.600 anos. Então, você vê que foi bastante tempo. Ela é o livro mais traduzido do mundo, né? É traduzido em mais de 1.500 línguas e é também o livro mais vendido. Porém, infelizmente, não é o livro mais lido, né? Quem dera se fosse o livro mais lido do mundo. Nosso mundo seria bem diferente. Vamos conhecer as divisões da Bíblia agora. Existem 5 divisões da Bíblia. Tem os livros históricos, tá? São os livros que contam histórias literais. No Antigo Testamento nós temos Gênesis até o livro de Esther, e no Novo Testamento nós temos o livro de Atos. Existem também os livros poéticos, que são 5: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Todos no Antigo Testamento. São livros que foram escritos numa linguagem poética, né? Existe também os livros proféticos, que no Antigo Testamento nós temos o livro de Isaías, vai de Isaías até Malaquias, e no Novo Testamento nós temos um único livro, que é o livro do Apocalipse. Temos também os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. São os livros que falam da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E, por fim, nós temos as cartas ou epístolas, né? Epístola de Paulo aos Romanos. A palavra epístola significa carta. Então, são livros da Bíblia que foram escritos no formato de cartas. O seu original foram cartas, foram direcionadas para pessoas
Por exemplo, o livro de Timóteo, Paulo escreveu diretamente para Timóteo. Ou para cidades, né? Por exemplo, Romanos, o livro foi escrito para os cristãos que moravam em Roma. Os Colossenses, né? Livro de Colossenses, os cristãos que moravam em Colossos, né? E assim por diante. Agora vamos entrar na primeira pergunta, que é: por que a Bíblia é um livro diferente de todos os outros livros? Nós vamos ler 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tá? Eu vou ler aqui e aí vocês ficam à vontade aí para responder se assim quiserem, tá bom? Segundo Timóteo 3, 14 a 17 diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o texto bíblico e é esse texto que tem que responder a nossa pergunta. A pergunta é: por que a Bíblia é um livro diferente de todos os outros livros? Eu encontrei aqui nesses textos três motivos, tá? Primeiro, a Bíblia contém sagradas letras, ou seja, aquilo que está escrito na Bíblia, tudo que está escrito, cada letra é sagrada. A palavra sagrada significa separada, né? Ou seja, foi separada por Deus para algum fim específico, né? Então, a Bíblia contém sagradas letras que podem nos tornar sábios. Sábios para o quê, meus amigos? Sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, isso aqui já faz da Bíblia um livro diferente dos outros. Existe outro livro que contém sagradas letras que podem nos tornar sábios para a salvação? Existem muitos livros bons, né? Como, por exemplo, o que eu compartilho lá no grupo, o livro Conhecer Jesus é Tudo. Com certeza é um livro que foi inspirado por Deus ali, mas não pode ser comparado à Bíblia. Nós não podemos dizer que é um livro que contém sagradas letras, tá? Então, esse é um ponto. Outro, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, o segundo motivo aí que faz da Bíblia um livro diferente dos outros é que toda ela foi inspirada por Deus. Quando diz toda, é toda. Isso inclui Antigo e Novo Testamento. Outro motivo, a Bíblia é um livro que é utilizado por Deus para com quatro propósitos, né? Deus deixou a sua palavra, Deus deixou a Bíblia Sagrada para que por meio dela ele nos ensinasse, nos repreendesse, nos corrigisse, nos educasse na justiça, tá? Então, por meio da Bíblia, Deus nos ensina, ele nos repreende, mostrando aquilo que nós estamos fazendo de errado, ele nos corrige, ao mesmo tempo que ele mostra o que nós estamos fazendo de errado, ele mostra o que é o certo, aquilo que devemos fazer, e ele nos educa na justiça, ou seja, nos educa na obediência, a fim de que, com que propósito? A fim de que nós sejamos perfeitos e estejamos habilitados para a prática de boas obras, meus amigos. Então vejam quantos benefícios nós temos ao estudar a palavra de Deus. Então, temos todos esses motivos aí que tornam a Bíblia um livro diferente de qualquer outro livro que exista nesse mundo. Segunda pergunta agora: quem guiou os profetas ao escreverem a Bíblia? Segundo Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Aqui eu usei uma versão um pouco diferente, né? Geralmente a versão utilizada é a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, mas aqui eu utilizei a Almeida corrigida e fiel, corrigida e revisada fiel. Essa questão das versões, ela é importante, né? Existem várias versões da Bíblia. Algumas
são mais fiéis ao original, né? O Antigo Testamento hebraico, o Novo Testamento grego. Algumas são mais fiéis do que outras. Então, é importante você procurar versões da Bíblia, né, que sejam fiéis ao original. A João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, que é a mais comum, ela é uma boa versão, né? Nós podemos confiar nela. Aqui, nessa versão, ela fala a mesma coisa, só que de uma forma talvez mais fácil de entender. Por isso que eu utilizei ela. E diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A pergunta é: quem guiou os profetas ao escreverem a Bíblia? Tem algum corajoso aí ou corajosa para responder? Quem foi? Foi a terceira pessoa da divindade, meus amigos. O Deus Espírito Santo. Se você não entende a respeito do Espírito Santo, você não entende a questão da Trindade, né? As três pessoas da divindade, como entender isso? Esse é o nosso próximo estudo, tá? Sábado que vem. Agora eu quero analisar com vocês esses versos. O começo diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então vejam, a Bíblia não é um livro para ser interpretado da minha maneira, ou da sua maneira, ou de qualquer outra pessoa. A Bíblia não tem uma interpretação particular, ela tem uma interpretação única, que é a interpretação correta, tá? Qualquer interpretação que distorça a Bíblia, ela vai se tornar uma interpretação particular. Alguém que chegou àquela conclusão errado, tá? Mas existe uma interpretação correta e é essa interpretação correta que nós devemos buscar, tá? Continuando, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Ou seja, aquilo que está escrito na Bíblia não foi produzido pela cabeça de seres humanos, pela vontade de pessoas, né? Mas como que a Bíblia foi escrita? Homens santos de Deus, ou seja, Deus não escolheu qualquer pessoa, mas escolheu homens santos, homens que amavam a Deus. Eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, como eu falei para vocês, Deus deu aos profetas a sua mensagem através de sonhos ou visões, e eles escreveram com as suas palavras, mas tinha alguém guiando eles ali ao escreverem, para que nada que eles escrevessem estivesse em desacordo com aquilo que Deus queria. Quem era esse? Era a terceira pessoa da divindade, o Deus Espírito Santo. Ele que teve essa função de inspirar ou guiar os profetas ali ao escreverem a Bíblia, né? Ok, meus amigos? Vamos passando, então. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Quem dá sabedoria para que você entenda a Bíblia? Provérbios 2:6, Isaías 11:2. Provérbios 2:6 diz o seguinte: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Olha só, esse aqui já responde, né? Quem é que nos dá sabedoria, conhecimento e entendimento? Não só da palavra de Deus, mas de de outras coisas da vida, né? É o nosso Deus, é Ele quem nos dá sabedoria, quem e olha só que interessante que diz que da sua boca procede o conhecimento e o entendimento. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, então são palavras que saíram da boca de Deus. Então, na Bíblia nós podemos obter o conhecimento e o entendimento. Quando você estuda a Bíblia, você amplia a sua visão, né? Você passa a olhar o mundo, aquilo que acontece com os olhos espirituais, né? E assim o nosso entendimento se amplia mais do que das outras pessoas que não estudam a Bíblia.
e o nosso conhecimento também. Isaías 11:2 diz o seguinte: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então aqui diz que o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, ele é o Espírito de sabedoria e de entendimento. Então, respondendo a pergunta aí, meus amigos, quem dá sabedoria para que você entenda a Bíblia? Juntando os dois aí, nós podemos responder que é Deus quem nos dá sabedoria, mais especificamente é o Deus Espírito Santo quem nos dá sabedoria. Ou seja, o mesmo que guiou os profetas ao escreverem a Bíblia é quem nos dá o entendimento dela, é quem nos dá sabedoria para entendê-la. Então, não existe alguém mais indicado para nos ajudar a entender a Bíblia do que o próprio Espírito Santo. Foi quem guiou os profetas, quem inspirou os profetas, como nós vimos na pergunta anterior. Ok? Então, é por isso que sempre antes de estudar a Bíblia, nós precisamos orar. E aí, nós vamos fazer isso agora, tá? Agora que nós entendemos isso, nós vamos fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo nos dê sabedoria. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agora que nós entendemos o porquê nós precisamos orar sempre antes de estudar, nós nos achegamos ao Senhor mais uma vez, pedindo que o Espírito Santo nos dê sabedoria, nos ajude a entender tudo que vamos estudar aqui. E como a Bíblia fala de coisas espirituais e nós somos carnais, nós precisamos do teu auxílio, meu Deus, precisamos do auxílio do Espírito Santo, porque sem ele nós podemos chegar a compreensões erradas da tua palavra e nós não queremos isso. Nós queremos chegar à compreensão certa, à interpretação correta. Esse é o nosso desejo, por isso te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amigos, continuando, quem é o personagem central da Bíblia? Eu sempre, quando eu estudo com as pessoas, e aí chega nessa pergunta, antes de ler o texto bíblico, eu pergunto para elas: quem você acha que é o personagem central da Bíblia? E geralmente eu sempre tenho uma resposta que é mais dada, né? Nós temos aqui a Eline e a Rosa. Vocês poderiam responder? Para vocês, quem é o personagem central da Bíblia? Não, é a opinião de vocês, não importa se estiver certo ou errado. Daqui a pouco nós vamos ver a resposta. Alguém mandou pelo chat aqui. A Eline disse, eu acho que é Deus. E a Dona Rosa, Jesus Cristo. Vamos ver então esse texto, João 5,39. Disse Jesus, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Então, a resposta que eu mais recebo para essa pergunta é Deus, Deus o Pai, né? Ele é o personagem central da Bíblia. Mas por esse texto aqui, e aqui eu usei a versão Almeida atualizada, o próprio Jesus disse que as Escrituras dão testemunho dele. Então, o que é uma testemunha, meus amigos? Uma testemunha é alguém que vai diante de um juiz, né? Para falar aquilo que ela viu e ouviu acerca de algum fato, né? Acerca de algo que aconteceu. Então, quando Jesus diz que a Bíblia dá testemunho dele, a Bíblia fala daquilo que ela viu e ouviu de Jesus. E Jesus não disse que só um livro ou uma parte da Bíblia que dá testemunho dele. Ele disse que todas as Escrituras dão testemunho dele. Então, por esse texto aqui, nós podemos entender que
personagem central da Bíblia não é Deus o Pai, não é o Deus do Espírito Santo, mas sim o Deus Filho, é Jesus, tá? Ele é o personagem central da Bíblia. Isso quer dizer que a Bíblia toda fala de Jesus, de Gênesis até ao Apocalipse. Desde o primeiro verso da Bíblia até o último verso da Bíblia, você encontra ali a Bíblia dando testemunho de Jesus, falando da sua vida, falando do seu amor, do seu desejo de nos salvar, tá bom? Da sua misericórdia, da sua graça. Quinta pergunta agora. Em João 5,39, esse texto que nós acabamos de ler, Jesus diz que devemos examinar a Bíblia porque nela temos a vida eterna. Então, nesse verso, Jesus dá uma ordem para nós: olha, examinem a Bíblia, porque nela tem a vida eterna. Então, Jesus dá a ordem e diz o porquê nós devemos fazer isso. Por que nós devemos examinar a Bíblia? Porque na Bíblia nós temos a vida eterna. Na Bíblia nós podemos encontrar a vida eterna. Tá certo? Agora, como é que você pode ter a vida eterna por meio da Bíblia, de uma forma prática? Como é que nós podemos obter essa vida eterna que Jesus disse que está na Bíblia? Como é que nós podemos obter? Tá? São 4 textos aí e nós vamos juntar no final esses 4 para chegar a uma resposta. Primeiro texto, João 17,3. Esse é o texto base. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, Jesus, ele deu uma definição para a vida eterna. O que é a vida eterna? Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ele estava falando de Deus, o Pai, e a Jesus Cristo. Então, a vida eterna é o que, meus amigos? É conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Ok? Guardem essa informação, porque ela é muito importante para a nossa resposta. João 1,18 agora. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus. Só que aqui, Jesus disse que ninguém jamais viu a Deus. Aí eu pergunto para vocês, é possível conhecer alguém a quem você nunca viu? Como é que nós vamos conhecer a Deus o Pai, que é o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, se ninguém jamais viu a Deus? Esse texto aqui é interessante, meus amigos, porque mostra que todas as vezes que Deus se manifestou ao ser humano, quem apareceu ali não foi Deus o Pai, foi o Deus Filho, tá? Que quando veio à Terra recebeu o nome de Jesus. Então, como é que nós podemos conhecer a Deus o Pai? A continuação do verso diz assim: o Deus unigênito, unigênito significa único filho, ou seja, está falando de Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, quem que teve a função de revelar quem era Deus, quem era Deus o Pai? Aqui o próprio Jesus falou que foi ele quem recebeu essa função. Jesus veio a essa terra, um dos objetivos da primeira vinda de Jesus foi para nos revelar quem é Deus, quem era Deus, tá? Por quê? Porque Satanás levou as pessoas a terem um entendimento completamente errado de Deus. E até hoje as pessoas têm um entendimento errado de Deus, muitas pessoas, até mesmo por meio da Bíblia. Por isso que é importante você interpretar a Bíblia corretamente, porque muitas pessoas leem a Bíblia e conhecem a Deus de uma forma totalmente errada, né? Não conhecem a Deus da forma que Ele é realmente, tá? Então, Satanás levou as pessoas a verem Deus como se fosse um juiz severo, né? Que estava pronto a castigar as pessoas, aqueles que não fizessem a sua vontade, aqueles que desobedecessem seus mandamentos. E Deus não é nada disso, né? Deus é grande é rico em misericórdia, diz a palavra de Deus. E aí Jesus veio e mostrou que como Deus realmente é, né? Como Deus é de verdade.
Então, Jesus foi quem revelou o Pai. João 8,19 agora. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam a meu pai. Olha só o que Jesus diz aqui. Eles perguntaram a Jesus: Onde está teu pai? Jesus disse: Vocês não conhecem a mim nem a meu pai. Se vocês me conhecessem, parafraseando aí, né? Vocês também conheceriam o meu pai. Então Jesus está dizendo que conhecer a ele é igual conhecer ao Pai, ok? E outro texto que confirma isso é João 14, 6-9. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Ó, novamente Jesus fala aí, ó, se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha só que interessante. Aqui, quando Filipe pede para Jesus mostrar a eles o Pai, Jesus disse: Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo e vocês não me têm conhecido, né? Quem me vê, vê o Pai. Então Jesus disse que ver a ele era igual estar vendo o Pai. Conhecer a ele era igual estar conhecendo o Pai. Era igual conhecer o Pai. Tá certo? Então, meus amigos, juntando tudo, respondendo à pergunta como você pode ter a vida eterna por meio da Bíblia, nós temos essa resposta aí, ó. A vida eterna é conhecer Deus, o Pai, e Jesus, o Deus Filho. Sendo que a Bíblia é testemunha de Jesus, ao estudar a Bíblia eu posso conhecê-lo, certo? Se a Bíblia é testemunha de Jesus, quando eu estudo a Bíblia eu estou conhecendo Jesus. Ao conhecer Jesus, também conhecerei a Deus, pois Jesus foi quem nos revelou quem é Deus. Portanto, se eu conhecer Jesus por meio da Bíblia, também conhecerei a Deus, e assim terei a vida eterna, conforme João 17,3. Então está aí a resposta. Como você pode ter a vida eterna de maneira prática, né, por meio da Bíblia? Você precisa estudar a Bíblia com o objetivo de conhecer Jesus. E ao conhecer Jesus, automaticamente você estará conhecendo a Deus o Pai. E ao conhecer a Jesus e a Deus o Pai, então você tem a vida eterna, porque Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Então, você deve estudar a Bíblia com o objetivo de conhecer Jesus. Assim você terá a vida eterna. Ok? Ficou claro aí, meus amigos? Qual o objetivo maior ao estudar a Bíblia? Qual o objetivo que você deve ter? Primeiro e maior objetivo: conhecer Jesus. É para isso que você deve estudar a Bíblia. Agora, existe um segundo objetivo que nós devemos ter ao estudar a Bíblia. Nós vamos ver agora. Essa é a penúltima pergunta. Nós vamos ver nas perguntas 6 e na 7 qual o segundo objetivo que nós devemos ter ao estudar a Bíblia. Que dois conhecimentos Deus deseja que você tenha? Nós acabamos de ver um conhecimento, né? O conhecimento de Jesus, tá? Agora, a Bíblia fala de um segundo conhecimento que Deus deseja que nós tenhamos. Vamos ler Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então a pergunta é: que dois conhecimentos Deus deseja que você tenha? Está em negrito. Deus deseja. O desejo de Deus é o mesmo de Paulo, né? Paulo disse que orava para que os colossenses
transbordassem de pleno conhecimento da sua vontade. Quando fala assim, sua vontade, você tem que perguntar, de quem? A vontade de quem? Aí você tem que ver de quem esse sua está se referindo, a quem ele está se referindo. Aí você vê o contexto, você lê os versos anteriores. Se o próprio verso não mostrar, você vai voltando aí e vê de quem que falou por último. Aí se você voltar aí em Colossenses capítulo 1, nos versos anteriores ao 9, você vai ver que estava falando de Deus. Então, o desejo de Deus é que a gente alcance o pleno conhecimento da vontade dele, da vontade de Deus. E qual é o outro conhecimento que Deus deseja que nós tenhamos? Paulo falou ali no final, crescendo no pleno conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus nós já vimos. É o conhecimento que nós obtemos através do estudo da Bíblia. Porque ao estudar a Bíblia nós estamos conhecendo Jesus e ao conhecer Jesus nós estamos conhecendo a Deus, o Pai. Ok? Agora, o segundo conhecimento que nós obtemos ao estudar a Bíblia é o conhecimento da vontade de Deus. Então, esse é o segundo objetivo que você deve ter ao estudar a Bíblia. Conhecer a vontade de Deus. Então, estude a Bíblia para conhecer Jesus e, em primeiro lugar, em segundo lugar, estude a Bíblia para conhecer a vontade de Deus. É na Bíblia que nós conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida. Tá? E olha só, o interessante é que Deus quer que nós alcancemos o pleno conhecimento. A palavra pleno significa algo inteiro, né? Deus quer que a gente alcance toda a plenitude do conhecimento dele e da vontade dele. E é através da Bíblia, meus amigos, do estudo da Bíblia que nós podemos chegar nesse pleno conhecimento. Somente na Bíblia você pode obter os dois conhecimentos necessários para a sua salvação: o conhecimento de Deus e o conhecimento da vontade de Deus. Olha só o que diz 1 Timóteo 2, versos 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha aqui em 1 Timóteo, novamente nós encontramos a expressão pleno conhecimento. Só que agora ele fala que o desejo de Deus é que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, olha só, a Bíblia fala de 3 plenos conhecimentos que nós devemos obter através do estudo da Bíblia: o pleno conhecimento de Deus, o pleno conhecimento da vontade de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Então, ao conhecer a Deus e ao conhecer a vontade de Deus, você tem que obter esses conhecimentos baseados na verdade. Senão você vai chegar a um entendimento errado de quem é Deus, de quem é Jesus, e você vai chegar a um entendimento errado de qual é a vontade de Deus. E aí você vê absurdos como, por exemplo, uma vez, isso daí você encontra na internet, uma vez o pastor leu lá no livro de Oséias. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. E aí foi feita uma reportagem a respeito disso, né? Só para vocês entenderem como, se você não fizer um estudo cuidadoso da palavra de Deus, um estudo que seja baseado na verdade, você pode chegar a entendimentos absurdos de Deus e da vontade de Deus. Deixa eu ver se eu encontro aqui o texto. Cadê? Não estou encontrando aqui. Aqui. Oséias capítulo 3, verso 1. Se você estiver com sua Bíblia aí, você pode ler comigo. Disse-me o Senhor:
vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. E aí, você já viu aquelas pessoas, né, que dizem assim, eu vou abrir a Bíblia e onde cair ali, onde o meu dedo apontar, essa é a mensagem de Deus para mim. Não é assim que nós devemos estudar a Bíblia, meus amigos. Não sei se foi o caso desse pastor, ele era um pastor de alguma igreja, desses pastores que abrem a sua própria igreja. E aí ele disse que Deus tinha revelado para ele essa mensagem e Deus estava dizendo que ele devia adulterar com uma das suas ovelhas, né? Ou seja, com uma mulher que era casada e essa mulher fazia parte da sua igreja, o marido dela também. E o mais absurdo, meus amigos, o mais incrível foi que tanto a mulher quanto o marido aceitaram. E pelo que dá a entender, né, a reportagem, o ato foi consumado. Mas aí, olha só, o texto diz assim, ó, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Ou seja, a mulher era adúltera, era a própria mulher de Oséias, tá? Mas ele leu assim: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Ou seja, ele leu errado e aí ele disse que Deus tinha dado essa mensagem para ele e que ele deveria fazer isso. E que ele deveria, então, adulterar com a mulher lá do homem lá que fazia parte da sua igreja ali. Então, olha só quanto absurdo. Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando de vários que nós encontramos por aí afora. Tá bom? Então, meus amigos, o, o estudo da palavra de Deus deve ser baseado na verdade. Por isso que o nome desse estudo bíblico é Estudo Bíblico à Verdade, porque a cada estudo você vai conhecer a verdade sobre algum assunto, sobre alguma doutrina da palavra de Deus. Tá bom? Sétima e última pergunta agora. Ao conhecer a vontade de Deus, que atitude você deve ter? Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, ao conhecer a vontade de Deus, que atitude você deve ter? Aqui Jesus disse que não basta eu ter uma aparência de piedade, não basta eu falar em nome de Jesus, não basta eu dizer que eu sou cristão, que eu sou crente, que eu sou evangélico, que eu sou discípulo de Jesus, se eu não fizer a vontade de Deus. Não vai entrar no reino dos céus aqueles que têm aparência de piedade apenas, mas que, na verdade, não fazem a vontade de Deus na sua vida. Então, ao conhecer a vontade de Deus, que atitude você deve ter? Você deve fazer a vontade de Deus. Você deve decidir, você deve escolher fazer a vontade de Deus. Ou seja, não basta só você conhecer a vontade de Deus, você tem que conhecer e colocar em prática na sua vida. A Bíblia só tem a Bíblia só tem o poder de transformar a vida de pessoas que, ao conhecerem a vontade de Deus, elas decidem colocar em prática na sua vida. Ou seja, elas decidem fazer a vontade de Deus. Então, essa é a atitude do cristão verdadeiro. Aquele que decide fazer a vontade de Deus. Mesmo que essa vontade de Deus seja contra a sua vontade, seja contra os seus gostos, tá? Mesmo assim, mesmo que fazer a vontade de Deus seja difícil, mesmo assim, ele vai escolher fazer a vontade de Deus na sua vida. Então, meus amigos, Apocalipse capítulo 1, verso 3 tem uma mensagem importante para nós. Diz assim, ó, bem-aventurados, e a palavra bem-aventurados significa felizes, né? Felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, veja, nós temos que ter essas três atitudes com relação à Bíblia
se nós queremos ser bem-aventurados, se nós queremos ser felizes. Nós temos que ler, ouvir, e nós ouvimos, por exemplo, quando nós vamos à igreja e ouvimos uma pregação ali, uma mensagem da palavra de Deus, e guardar. Então, não basta apenas ler e ouvir, eu tenho que guardar. Ou seja, é o fazer a vontade de Deus que nós acabamos de ver. Então, leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus, e você será bem-aventurado ou bem-aventurada, será feliz. Devemos estudar a Bíblia com espírito de humildade e submissão, porque somente os humildes aceitam a vontade de Deus. Muitas pessoas não aceitam a vontade de Deus, meus amigos, porque não são humildes, não são submissas à vontade de Deus, não escolhem se submeter à vontade de Deus. Então, estude a Bíblia, peça de Deus, antes de estudar, peça de Deus esse espírito de humildade e submissão, para que ao conhecer a vontade de Deus, você aceite a vontade de Deus, tá? Você decida colocar em prática na sua vida. Por isso que Jesus disse que quem vai herdar o reino de Deus são os humildes de coração, os humildes de espírito, né? Por isso, antes de estudar, além de pedir por sabedoria, peça também do Deus do Espírito Santo um espírito de humildade e submissão. E aí, meus amigos, a pergunta é: você entendeu a sua necessidade de estudar a Bíblia? Eu espero que sim, eu acredito que sim, né? Sem ela, você não pode conhecer Jesus nem sua vontade. Consequentemente, não pode ser salvo. Então, se você quer ser salvo, se você quer ser salva, você precisa conhecer Jesus e precisa conhecer a vontade de Jesus. Sem esses dois conhecimentos, nós não podemos ser salvos. Mas o que fazer se você entendeu a importância de estudar a Bíblia, mas não tem vontade de estudá-la? E isso aqui, meus amigos, é a coisa mais normal do mundo. Como nós nascemos com uma natureza pecaminosa, e a natureza pecaminosa, ela é contrária às coisas de Deus, né? Nós não temos prazer naturalmente nas coisas de Deus, então é natural que a gente não sinta vontade de estudar a Bíblia. Você não está sozinho se você não tem vontade de estudar a Bíblia, se você não tem vontade de orar. Isso é o normal do ser humano. Mas nós temos essa promessa maravilhosa na palavra de Deus e nós podemos confiar nessa promessa e pedir que Deus nos conceda essa promessa na nossa vida, que Ele cumpra essa promessa. Pedir que Ele nos conceda o querer e o realizar. Olha só o que diz Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, se você não quer estudar a Bíblia, aqui diz que Deus pode efetuar em você o querer. Deus pode te dar o querer. Aí você ora pedindo para Deus: Senhor, eu não quero estudar a Bíblia, eu não tenho vontade, mas me dá essa vontade. E aí Deus te dá a vontade. Agora você tem o querer. Agora não basta querer, não basta só querer estudar a Bíblia e não fazer. Você tem que querer e realizar, querer e fazer. E aí então Deus nos dá o realizar. É isso que significa aí Filipenses 2:13. Se você também não quer orar, o que é normal também do ser humano, por causa da sua natureza pecaminosa, peça de Deus também o querer orar e o realizar. Tá certo? E aí, meus amigos, ao acolher a palavra de Deus em seu coração, creia que ela é poderosa para te salvar. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago 1:21. Então, a partir de hoje, e a cada vez que você estudar a Bíblia, acolha com mansidão a palavra que vai ser implantada em você. Nesse momento, essa palavra está sendo implantada no seu coração. Então, acolha essa palavra e creia que ela é poderosa para salvar a sua alma.
é poderosa para salvar você. E aí, meus amigos, aqui nós temos uma imagem de alguns cristãos que foram mortos ali nas arenas, né? Ali no Coliseu Romano, foram mortos pelas feras, alguns foram queimados vivos, outros foram crucificados, outros morreram nas mãos de gladiadores. E qual o motivo desses homens terem dado a sua vida ali? Primeiro, porque eles amavam a Deus. Segundo, porque eles amavam a palavra de Deus. E por amarem a palavra de Deus e obedecerem essa palavra, é que eles foram mortos ali. Ou seja, eles deram a sua vida por amor à palavra de Deus. E nós hoje, meus amigos, nós não temos essa dificuldade. Nós não somos perseguidos ainda, né? Mas seremos num futuro bem próximo. Mas ainda não somos perseguidos, pelo menos aqui, né? Mas em outros países nós sabemos que muitos cristãos são perseguidos e mortos, mas estou me referindo ao Brasil. Aqui nós temos livre acesso à palavra de Deus. Mas muitas vezes nós não damos o valor que ela tem, né? O valor que ela merece. Então, esses homens aí, homens e mulheres que mal tinham Bíblia, às vezes tinham apenas porções da Bíblia, eles deram sua vida por amor à palavra de Deus. Então, que eu e você possamos dar valor também a essa palavra que tantos homens e mulheres fiéis deram a sua vida. E aí, para nós concluirmos, nós vamos ver aqui a minha decisão. Ao final de cada estudo, nós temos uma decisão a tomar. E a decisão de hoje é essa. Entendi a importância do estudo da Bíblia. Decido estudá-la todos os dias para conhecer Jesus e sua vontade. Ao conhecer a vontade de Jesus, quero colocá-la em prática, pois desejo ser feliz hoje e por toda a eternidade. Amém? Eu espero que essa seja a sua decisão após esse estudo. Que você decida estudar a Bíblia todos os dias para conhecer Jesus, para conhecer a vontade dele. E que ao conhecer a vontade dele, você decida colocar em prática na sua vida. E assim você será feliz, você será bem-aventurado e você assim estará se preparando para a volta do Senhor Jesus, para receber dele a salvação, a vida eterna como recompensa. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Agora que você entendeu a importância de estudar a Bíblia, se faz mais necessário ainda você participar desses estudos que nós vamos ter aqui nos sábados à tarde. Às quintas nós temos o estudo sobre as profecias e todos estão convidados a participar e acompanhar esses estudos da Palavra de Deus. Então, convido você a fechar os olhos e vamos orar e concluir esse estudo bíblico. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse estudo que fizemos da Tua Palavra. Obrigado por podermos conhecer a verdade sobre a Bíblia Sagrada e nós podemos ver ali que ela é um livro especial, é o livro onde o Senhor se revela a cada um de nós, é o livro, é o meio pelo qual o Senhor decidiu se revelar a nós e revelar o Teu grande amor por nós também. E é por meio desse livro que nós podemos Te conhecer, ao conhecer o Senhor Jesus, e nós podemos conhecer a Tua vontade também, meu Deus. Por isso, efetua em nós o querer e o realizar segundo a tua boa vontade. Nos concede o querer estudar a tua palavra de Deus, nos concede o querer orar, o querer te buscar de todo o nosso coração e depois nos concede o realizar, o fazer, Pai, para que nós possamos fazer essas coisas, que nós possamos estudar a tua palavra todos os dias com o objetivo de conhecermos a Jesus e conhecermos a tua vontade. E assim, meu Deus, ao ler, ao ouvir e aguardar a tua palavra, que nós sejamos bem-aventurados conforme a promessa de Apocalipse 1:3. Abençoe este amigo e esta amiga com essas bênçãos pela qual estou pedindo agora. E nós encerramos essa aula agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Ok, meus amigos, muito obrigado pela companhia de vocês. Para quem está aqui no Zoom, se quiser, pode tirar suas dúvidas, pode fazer suas perguntas, tá? Eu vou encerrar aqui a apresentação. Eu vou encerrar a transmissão aqui no Facebook. E aí vou ficar disponível aqui para as perguntas, tá bom?